é duro ser de direita no Brasil, né? É duro ser conservador no Brasil. É uma porrada atrás da outra. Ficamos na expectativa da ajuda da cavalaria norte-americana mesmo, porque senão é complicado. Ó, STF condena Paulinho da Força a 10 anos de prisão. Ah, a notícia não é de hoje, não. A notícia é de 2020. Mas por que eu estou usando hoje? Porque explica muita coisa de hoje. Esse é o trio que resgataram das lá do fundo do baú. Eu não consigo nem dizer de onde, porque o sarcófago estava tão cheio de pó, das múmias que resgataram hoje, que eu não sei porquê o primeiro que apareceu foi o Aécio Neves. Não cheira bem nada disso. Não cheira bem o que estão fazendo. E óbvio que não é para ninguém acreditar nessa ladainha de que o intuito é pacificar o país. O intuito, obviamente, é resgatar o Teatro das Tesouras, quando tucanos e MDBistas fingiam ser oposição ao PT, sendo que o Temer foi vice da Dilma e o Alckmin é vice do Lula. Enterrar o projeto de anistia e excluir metade do povo da equação política. A democracia que o sistema aceita é uma democracia, entre aspas, bota relativa nisso, em que a população não participa. Pelo menos não os patriotas. A população decente, trabalhadora, honesta, de direita, que quer endireitar o Brasil. Esses ficam de fora. Vamos pacificar o país desse jeito. Paulinho da Força diz que PL da dosimetria vai beneficiar o Bolsonaro, mas sem afrontar o STF. Então, ele conseguiu o milagre da quadratura do círculo. Ele vai propor um projeto que vai agradar a todo mundo, menos os extremos, sendo que ele chama de extrema-direita os bolsonaristas, vai beneficiar até o Bolsonaro e não vai confrontar o STF, que hoje em dia é o maior algoz do bolsonarismo. Então, como é que ele vai conseguir isso? Impossível, porque obviamente não é isso que ele quer. Não vai conseguir e não quer. O que ele quer, e eu escrevi sobre isso já, o que o sistema quer, a ponto de resgatar figuras como Paulinho da Força, Temer e Aécio Neves, o que eles querem é, ok, as penas dos cidadãos comuns do 8 de janeiro foram muito draconianas, muito elevadas, porque precisávamos de uma narrativa para condenar o Bolsonaro e seu entorno a 25, 27 anos de prisão. Agora que isso já foi feito, nós precisamos tentar acalmar um pouco os rebeldes. Como é que a gente faz isso? Diminui a punição da Débora, cabeleireira, condenada a 14 anos por ter pichado uma estátua de batom que foi limpo com um jatinho de água, escrevendo "perdeu o mané", que é uma frase complicada quando dita pelo Barroso, não por ela. Então, o intuito do sistema agora é acalmar os ânimos dos rebeldes, para impedir a nepalização do Brasil, a ucranização do Brasil. É o que eles estão chamando de pacificação. Vamos ver se a gente consegue esvaziar o ímpeto de oposição desses patriotas, entregando a eles algumas migalhas, algumas reduções de pena de quem é preso político hoje. Até porque falar em dosimetria do Bolsonaro é o quê? Em vez de 27 anos, 15? Para um senhor de mais de 70 anos de idade? Prisão perpétua. Ah, vai poder cumprir a pena toda em casa, na prisão domiciliar que ele está hoje. Isso talvez agrade Bolsonaro, eu entendo. Ele é pai da Laura, ele é marido da Michele, ele é um ser humano. Se ele ficar tentado demais a aceitar uma coisa dessas, é um direito dele. Mas o Brasil já deu provas de que, por mais que respeite muito e adore Jair Bolsonaro,
o povo pensa por conta própria. Eu não acho que o povo vai aceitar um acordão que serve apenas para arrefecer os ânimos, sem entregar de fato uma anistia. Então, você precisa combinar com os russos, você precisa combinar com os eleitores, com o povo, e você precisa combinar com o Trump. Porque o Trump já deixou claro também que ele quer ver fim da caça às bruxas, a Jair Bolsonaro. O PL da dosimetria, que enterra o PL da anistia, não entrega nada disso. Na largada, já diz que o bicho está morto. Na largada, o Paulinho da Força já confessa que tem que agradar o STF, que, aliás, está agindo junto dele, relator, para costurar o acordo. Ora, como é que um acordo com o STF participando, com o Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes participando, vai ser um acordo que vai acalmar o Trump? Impossível. Mas os monstros do pântano estão tentando vender essa jabuticaba podre para o público. Eliminar excessos nas penas por golpe, sim. Anistia, não, diz o editorial da Folha. Porque eles precisam manter a narrativa de que houve um golpe. Mas como eles são misericordiosos, generosos, bondosos e cristãos, eles aceitam reduzir de 14 para 5 anos de punição a cabeleireira que ia derrubar o Estado de Direito no Brasil com um batom atômico. É ridículo. Nós só aceitamos anistia ampla, geral e irrestrita. Qualquer outra coisa é golpe, encenação, migalhas de um sistema podre e carcomido que quer extirpar a direita do jogo político. Paulo Figueiredo resumiu bem. Na semana que vem, aqueles que dizem que uma anistia ampla, geral e restrita está superada terão uma boa resposta. Continuamos unidos. Anistia a todos os fatos desde 2019, sem distinção ou restrição. O Congresso não legisla sobre pena, mas pode anistiar fatos e não pessoas. Então a anistia tem que estender-se a todos. E, aliás, PL da dosimetria é inconstitucional, ele sim. Quem disse que cabe ao legislativo definir pena que cabe ao judiciário? Agora, quem disse que a anistia é inconstitucional? O Aécio Neves e o Gilmar Mendes, porque eles estão mentindo. Aliás, às vezes eu acho que é a mesma pessoa, de tão juntinho que eles trabalham. Um trocando bola com o outro. E o Reinaldo Azevedo na imprensa representando ambos. Não parece um trio da pá virada? Pois bem, anistia é previsto pela Constituição, inclusive pelo crime de atentado ao Estado de Direito, sim. Não é insuscetível de anistia o crime do qual eles foram acusados. É mentira. Estupro, tráfico de drogas, crime hediondo, esses sim são insuscetíveis de anistia. Não o atentado ao Estado Democrático de Direito. O Paulo Figueiredo novamente. Não temam, nosso movimento é antissistema, portanto é óbvio que a todo momento o sistema vai dobrar, a aposta vai buscar os seus arranjos para nos parar. Como não tem respaldo popular, aliás, qual foi a última eleição que um Temer venceu ou disputou? Tem quase 10 anos que ele não disputa nada. Paulinho da Força era suplente. Aécio Neves, deputado. Não tem respaldo popular, a forma são acordos obscuros do próprio sistema. Será assim até o fim. O único antídoto é a pressão nacional e internacional. Ajudem-nos com a primeira, que nós ajudamos com a segunda, ou seja, a cavalaria norte-americana fazendo sua parte e o povo brasileiro fazendo a sua. O professor
Rodrigo Chemin, um dos mais respeitados e estudiosos aí do Código Penal, né? Em uma democracia, diz ele, normas de natureza penal exigem leitura restritiva, sem possibilidade de alargamento hermenêutico ou analogias que ampliem restrições ao cidadão. A Constituição brasileira é taxativa e proíbe a anistia apenas em 4 hipóteses: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos. Qualquer tentativa de ampliar esse rol por via interpretativa significa alargar uma regra limitadora da extinção da punibilidade, algo que a hermenêutica penal democrática não autoriza. Ele está usando aí o jargão do direito, mas apertando a tecla SAP de forma muito simples é o seguinte: aquilo ali está previsto. Aqueles 4 crimes. Se não está previsto, não cabe ao STF usar uma interpretação elástica. Ponto. Não se trata mais de anistia. Anistia é inconstitucionalmente, Aécio Neves. Mente que nem sente. Vamos tratar, a partir de agora, da dosimetria. Resgataram, na velha imprensa, Aécio Neves como ícone da moralização da coisa pública. Vai discutir dosimetria e anistia. Alguém esqueceu aí dos áudios do Aécio Neves com o Joesley? Ele, acusado de receber mais de 2 milhões de propina do empresário petista. Alguém lembra dos áudios? Coisa de máfia, de gangster. Pois é, estão tentando resgatar o Aécio Neves. A forma de ler isso de maneira otimista é que eles estão desesperados mesmo, para ter que puxar da cartola toda empoeirada o Aécio Neves. Detalhe: ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes participaram de forma remota da reunião do projeto da dosimetria. Que piada de mau gosto é essa? Quem é que vai acreditar que existe algum projeto de anistia ainda que tenha sobrado aí? Claro que não. Então é rir da cara do brasileiro. O Sóstenes Cavalcante já está subindo o tom. É o que se espera de toda a oposição. Ridicularizar esse esforço. Nem ouvir, nem escutar. Fazer campanha para votar contra. Para sepultar a anistia, poderes aceitam aliviar penas de golpistas. Olha a manchete vagabunda da Veja. Costurado por Michel Temer, acordo de pacificação tem aval de Lula, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Hugo Mota. Quer dizer, da turma toda. Turminha boa essa. Desnecessário dizer que não aceitamos nada que venha dessa turma. Se tem o aval do Lula e do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, ponto. Acabou. Não precisa nem continuar. Estamos contra. Que, aliás, é a forma que eu uso como critério infalível quando tem alguma coisa polêmica, controversa. O PL da blindagem, assim chamado, é um PL desses. Por quê? Porque tem coisas ali que incomodam. O Deltan Dallagnol, que é um cara que eu considero sério, gravou um vídeo mostrando os problemas. O Fernando Schiller, que é um cara que eu considero sério, também. Não é um PL dos sonhos, não é um PL bonito. Mas meu critério é infalível. PT, PSOL e artistas vagabundos estão de um lado, eu estou do outro. Não errei uma única vez na minha vida. Porque há 40 e poucos anos que essa turma só defende o que não presta. Votaram contra a Constituição, que tinha problemas, mas era o que dava para fazer na época. Votaram contra o Plano Real, saneamento básico. Votaram contra tudo. Tudo que fez o Brasil avançar. Estiveram do lado errado sempre. É por isso que eu olho. O que o Caetano Veloso está dizendo? Que a PEC da bandidagem tem que receber da sociedade brasileira uma resposta
socialmente saudável. Uma manifestação que eles já convocaram, o trio decadente, Caê, Chico Buarque e Gilberto Gil. O que a Anitta está dizendo? Vamos ficar atentos para mais esse desserviço da nossa política. Se a Anitta está de um lado, eu estou do outro. O que o Estadão está dizendo? Que a Câmara esbofeteia o Brasil. O Estadão tem errado 9 de 10 editoriais. 9 de 10. Então ainda não está no mesmo nível da Anitta e do Caetano, mas está quase. Toffoli dá prazo de 10 dias à Câmara para explicar a PEC da blindagem. Provocado por quem? Pelo Kim Kataguiri do MBL. Alguma dúvida de que o MBL é cavalo de Troia dentro da direita, porque não é direita? São neotucanos oportunistas? Quem não entendeu isso ainda sobre o MBL não entendeu nada. Como diz o André Marsiglia, senhores, a questão não é se a PEC é ou não adequada, mas que o Congresso não pode ter uma babá. Aliás, a PEC tem vários problemas, mas o ponto é justamente esse. O ponto é evitar que um poder fique totalmente de joelhos perante o outro. Por isso que em condições normais de temperatura e pressão, ninguém é a favor de votos sigilosos da Câmara, porque a gente quer a transparência dos nossos representantes. Mas hoje em dia, quem dá sua cara a tapa, vota de determinada forma, é perseguido pelo STF. A PEC vai aumentar o poder dos corruptos, vai gerar mais corrupção, até o crime organizado vai entrar no Congresso, alega Lewandowski. Oi? Hoje, como é que está a situação? Deixa eu lembrar, deixa eu refrescar a memória. O Sérgio Cabral está livre, companheiro. Não tem um vagabundo, criminoso, corrupto da Lava Jato preso. A PEC da bandidagem vai promover corrupção? Agora, quantos inquéritos nós temos hoje de conservadores pelo crime de opinião? Vários. E quantos inquéritos contra esquerdistas? Quase nenhum. O Janones não está no inquérito de fake news. Entende a gravidade da coisa? A prova escancarada de que esses inquéritos todos servem para punir, coagir a direita? Retrocesso lamentável, diz o tucano global Merval Pereira, que também tem errado 10 de 10. Ele diz, é a ação do ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-senador e governador maranhense Flávio Dino, que provoca o alvoroço todo. Ele simplesmente exige transparência, impessoalidade, responsabilidade na distribuição do dinheiro público. E eu choro mais uma vez e peço desculpas, escorreu uma lágrima. Porque é muita bondade do Flávio Dino, tadinho. O comunista do PT, que até ontem estava no governo Lula, ele quer só transparência. O Merval Pereira acreditou nisso. E o Congresso malvado, cheio de corruptos, não aceita. Essa narrativa não cola, né, gente? O Congresso tem 1000 defeitos. O Congresso tem um centrão fisiológico enorme, que não é exatamente reconhecido pelos seus valores morais, pela sua ética. Daí a você concluir que o Congresso é o inimigo, não o Flávio Dino, vai uma longa distância. Porque o Congresso, pelo menos, é eleito. Você consegue, com algum esforço, demitir um ou outro vagabundo lá dentro. Os quadrilheiros do Supremo, não. Você não consegue fazer nada. Então não caia no papinho do Estadão, do Merval Pereira, do Caetano e da Anitta, grande filósofa política. Faltou o Felipe Neto. Estava fazendo compras na Flórida. Não pôde se manifestar. Olha a piada pronta. Senador Renan Calheiros, que outrora era líder de inquéritos, um
depois do outro foi sendo enterrado pelo Supremo, diz que PEC pode transformar Congresso em refúgio de criminosos. O Renan Calheiros fala isso sem nem corar. Mas é muita cara de pau. Como eu disse, Fernando Schiller, sério, liberal, PEC da blindagem cria algo completamente absurdo, que é a extensão do foro privilegiado. Eu concordo com ele em teoria, tinha que acabar o foro de prerrogativa no Brasil. Mas hoje, dentro da situação nada normal em que vivemos, qual é o intuito disso? Colocar os presidentes de partidos no foro. Então, meus amigos, nós temos, na hora de avaliar se somos contra ou a favor de um projeto, nós temos que analisar as circunstâncias. Falar em Lewandowski, crime organizado pode se infiltrar no parlamento. Pode. Não é o crime organizado que tem diálogos cabulosos com a turma dele, do PT. Aliás, ele que deve ser adorado pelos marginais porque ele é o garoto propaganda do Serviço de Atendimento ao Criminoso, a audiência de custódia. Enquanto isso, o Flávio Dino, comunista, vai lá e abre inquérito contra Bolsonaro com base no parecer da CPI da Covid. De novo, a forma de tentar ler isso de maneira otimista é que eles têm que estar desesperados para puxar da cartola CPI da Covid, meu amigo. E o Dino, olha a cara de pau, era governador do Maranhão na época, do consórcio do Nordeste. Vocês lembram disso? Hemp Care, o nome da empresa de maconha contratada para entregar respiradores que nunca entregou, avaliados em 50 milhões de reais. O Rui Costa, da turma do PT, disse que fechou com a empresa porque não sabia inglês. O consórcio do Nordeste incluiu Araraquara. Araraquara, que está longe para burro do Nordeste. Araraquara, que é para onde o Lula foi no 8 de janeiro. Ou seja, reduto petista. Por que será que foi incluído no consórcio do Nordeste? É isso que o Flávio Dino vai investigar? Não. O Estado pagou mais que o dobro por respiradores que não foram entregues. Isso ninguém liga. Inquérito sobre respiradores volta ao STF, cai na mão de Dino. Ah, entendi. Entendi o jogo. Eles falam em pacificação e numa só canetada abriram um processo contra influenciadores de direita, jornalistas, família Bolsonaro. Querem pacificar o Brasil, sim. Desde que pacificação seja entendida como a morte da direita e a vitória tucanopetista. A vitória definitiva dos petistas e tucanos. Aí tudo bem. Aí, meu amigo, não há mais diferença para a Venezuela. Maduro manda prender ativista, opositor e familiares na Venezuela. Se a Venezuela continuar assim, vai ficar igual ao Brasil daqui a pouco. É ou não é? Olha o teatro das tesouras, é tão ridículo que eles já estão começando a vender no balão de ensaio, ou tentar vender, o Ciro Gomes como de direita. Antipetista, focado na economia, político pode ser o candidato da direita. Mas vão plantar batata antes que eu me esqueça. Ciro Gomes de direita nem aqui nem na China. Aliás, na China ele pode ser um monte de coisa, porque ele tem uma relação forte com o Partido Comunista Chinês. Meu amigo Flávio Gordon escreveu hoje na Gazeta sobre essa ressurreição vexaminosa da CPI da Covid. Diz ele: a imprensa amestrada, por óbvio, amplifica o espetáculo. A cobertura, muitas vezes desprovida de análise crítica, confere legitimidade ao inquérito, apresentando-o como inevitável, ou natural. A repetição midiática de acusações já desmentidas pelos fatos, aliás, desde então,
tudo jogou a favor do Bolsonaro na questão da pandemia, cria um efeito cumulativo. A opinião pública passa a considerar como verídicas conclusões que, na realidade, não resistem ao escrutínio racional. O objetivo é a criação da espiral do silêncio, também descrita por Elizabeth Nolan Newman, em que a percepção de consenso social impõe conformidade e silencia dissidências. O efeito, é esgarçar ainda mais o tecido social brasileiro, originando uma completa desconfiança nas instituições por parte de ao menos metade da população. A ideia de que opositores políticos são criminosos por definição instala uma lógica perversa na qual o debate público não é mais sobre ideias ou políticas, mas sobre sobrevivência e lealdade. A CPI da Covid, originalmente concebida como comissão parlamentar de inquérito, converteu-se em instrumento de disciplinamento moral e agora, como inquérito judicial, expande sua capacidade coercitiva. Vamos usar o porrete contra toda a direita. É disso que se trata. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.